E nós somos agora os filhos da Revolução Industrial, estamos piorando tudo. A Revolução Industrial já estão morrendo, agora são os filhos da Revolução Digital, cibernética, da geração da Matrix hologrâmica, da troca do mundo concreto e presencial pelos mundos da subjetividade mágica pela via do portal da tecnologia. É para aí que a mente universal está caminhando cada vez mais, vai entrando celeremente num processo de digitalização humana. Sim. E quanto mais tecnologia, mais saúde para esse povo destruir a Terra, né? Porque morre muito menos gente, né? Olha, perdão, eu tô com essa. Você está pensando como os Bilderberg, né? Quanto mais caras aqui, pior para o planeta. Eu tô ocupado com o nosso. Mas caiu a questão da. Você pensou nisso, a espiritualidade binária. Entendeu? Os caras que. A alma humana está se adaptando a essa coisa binária. Fica desse jeito. A mente vai começar a desenvolver as doenças da digitalidade agora. Já está começando, porque ninguém muda os paradigmas tão radicalmente como os paradigmas foram mudados, sem que a mente tenha que fazer adaptações que não são rápidas e não sei nem se conseguirá fazê-las. Porque eu não sou velho e não sou mais novo. Eu estou a 80% da jornada, com a jornada feita, mais ou menos isso. Pois bem, eu venho de um tempo, outro dia, no qual eu fui ver televisão pela primeira vez aos 10 anos de idade. E distração de família era reunir todo mundo e contar história, uns para os outros. Até 9 horas da noite, a noite começava às 6 da tarde. E o que o homem tinha era o outro. A minha diversão eram os meus tios, os meus primos, os meus pais, as minhas primas, as minhas avós. Isso era parentela. E depois todo mundo ia para sua casa ali do lado para acender um boa noite, para espantar os carapanães, entrar embaixo de um mosquiteiro, porque não havia ar-condicionado, só ventiladores, e dormir. E acordar como criança 5 horas da manhã para ver o sol nascer. Ir para a escola e depois voltar e brincar como um moleque, até a hora de virar de novo um garoto de banho tomado, integrando uma família nuclear e extensiva, compartilhando do experimento do encontro humano e rindo uns dos outros, onde as histórias eram cada vez mais profundas e todos os membros da família eram entes da família. Todo mundo estava conectado àquela única rede social de amigos verdadeiros que se curtiam todos os dias em volta da mesa, de um fogo, de uma fogueira, de uma brincadeira, de uma projeção, de um monte de slides sendo passados, de fotografias sendo mostradas e todo mundo rindo das mudanças que tinham acontecido de um ano para o outro. E era assim que a vida era, uma delícia, no forjamento de amizades que fazem primos se tornar tão significantes quanto irmãos na sua vida, e tios se tornarem tão importantes quanto pais na sua existência, quando as pessoas são boas. Então era dessa viagem aí, que foi onde eu nasci, por outros segmentos
não para a população, mas que estão em processo de o ser. Essas coisas vão sendo derramadas gota a gota conforme o mercado atrasa o derrame dessas coisas. Mas o que vem por aí, nos próximos 10 anos, é chocante. Vai fazer com que a experiência humana de ter vivido naquele tempo e estar vivendo neste outro, seja como se você tivesse vivido num milênio de 1000 anos para trás e acompanhado uma evolução serena, que no nosso caso não foi galopante, chocante, surpreendente, estuprante, que aconteceu do dia para a noite, em 50 anos, 60 anos. E as mentes não têm condição de se adaptar a uma coisa dessa. Então, as doenças, as novas doenças psicológicas que estão vindo aí, são extraordinárias. São aquelas que decorrerão e já decorrem dos novos tipos de família, do esvaziamento das famílias, do esvaziamento dos afetos, da dessignificação das figuras parentais, pai, mãe, estão dessignificados, da dessignificação de avô, de avó, a redefinição e a repercepção do que seja família não existe para a maioria. Depois do dilúvio dos muitos divórcios e dos homens que, uma vez divorciados, entregam os filhos às mães e muitos deles não voltam nunca mais e vão praticando monogamias sucessivas e as famílias vão ficando rachadas e quem um dia foi avô deixa de ser subitamente e agora vai ter que se tornar avô de um outro núcleo, porque o filho que vai parindo por aí, largando por aí, não permite, dado ao modo como se separa das mulheres que deixa para trás, que haja qualquer possibilidade, na maioria dos casos, entre os avós e os netos. Sem falar nos distanciamentos, de que um mora aqui, outro mora no sul, outro se muda para o norte, outro vai para outro lugar do mundo. Então isso está tudo fragmentado. A partir daí, já existe uma quantidade enorme de doenças de almas nascendo só desse desencontro, dessa falta de arquetipia mínima implantada na alma humana, que não encontra mais o seu simulacro, o seu correspondente sendo ofertado nas psicodinâmicas que a alma espera encontrar, porque a alma vem sendo treinada nessa expectativa há milhares e milhares e milhares de anos. Então, existe um DNA psíquico com essa expectativa, ela não está presente. Isso gera, no mínimo, síndrome do pânico nas crianças de 5 anos, de 6 anos, uma sensação de orfandade. Olha, é verdade que eu não posso dizer a mesma coisa acerca de mim o tempo todo, porque uma coisa é você ser jovem, outra coisa é você ficar com cara já de velho. Mas eu percebo que a orfandade universal é uma coisa tão violenta que quanto mais velho eu fico, eu que já carrego um coração paterno com relações paternas, até incompreensíveis, a minha vida inteira, desde que eu tinha 18 anos, eu adotei um garoto que os pais não queriam mais lidar com ele tinha 14, garoto bonito no Rio de Janeiro, chamado Alexandre, levei para casa. E eu fiquei com ele até ele se curar dos problemas que ele tinha. E ele me chamava de pai. Eu era recém-convertido. Pois bem, foi a vida inteira assim, mas com o passar do tempo, vai ficando mais coerente com a sua própria idade, com a sua etariedade, com os netos que você já tem, ficando quase da idade dos que começam a se sentir seus filhos para todo lado. Mas eu noto que a orfandade, o sentimento de orfandade universal, é uma coisa tão esmagadora que quanto mais o tempo passa, a coisa mais natural que tem é todo dia eu receber pedidos de dezenas de meninos, de meninas, de moças, de rapazes, de jovens, de adultos jovens, de gente de todo tipo, dizendo: deixa eu ser teu filho. E eu vou adotando de todo o meu coração todo mundo.
Porque a orfandade é uma coisa violenta, ela é proporcional à síndrome do pânico instalada na humanidade, que é uma coisa mais profunda do que a depressão. É sentimento essencial de desamparo. Isso, do ponto de vista das relações. Eu estava falando da tecnologia e do que ela vai mexer na cabeça. Claro que vai. Mudou a nossa noção de tempo, de espaço, de localização, de interesse intelectual completamente, de aprendizado, desumanizou a necessidade do ensino. O ensino vai ficando cada vez mais focado no tecnológico e cada vez menos no que forma humanidades no indivíduo. O senso de história passada vai sendo substituído pela importância de instantes apenas, e de instantes gravados em algum lugar que não é a minha memória. Isso gera um esvaziamento psicológico extraordinário, porque nem só de Deus vive o homem, mas também de pai, de mãe, de avô, de vínculos, de história. Nem só de Bíblia vive o homem, mas também de narrativas familiares. Sim. O homem também vive dessa dimensão. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim como nem só de toda palavra que sai da boca de Deus vive o homem, mas também de pães relacionais diversos. Assim Deus nos criou para ser, desde o Éden. Por isso é que Adão, satisfeito de tudo e sem pecado nenhum, estava insatisfeito querendo comer um pão imediato que veio a se chamar Eva para ele. Foi porque não se achava para ele uma completude. Deus deixou essa dimensão para ser completa aqui, nesse vínculo aqui, humano. Pois bem, isso está sendo desfeito, está sendo trocado por uma presunção de humanidade do lado de lá, por uma troca conceitual com o outro, com uma relação que me faz crer que o outro é como o outro diz que ele é. Quando há sinceridade, isso acontece. Mas não acontece com completudes. Completudes só se realizam com carne, sangue, cheiro, abraço, presença. Então você vai se acostumando a amar pessoas digitalmente. O que não é equivalente a amar presencialmente. Com todos os dissabores da espera, com todos os desconfortos do encontro, com todas as chatices de algo que não se interrompe por um clique para eu fazer outra coisa, mas que continua como um carrapato presente na minha presença. Não é? Aonde o amor pode ganhar concreções plenas, porque aquele outro tipo que simplesmente laica aqui, laica lá, gera afinidades legais, mas nunca será aquela profundidade que só carne, sangue, presença, vínculos, encarnação produz. Deus não se digitalizou, Deus se encarnou em Cristo. É simples terminar com a conversa fiada sobre o ideal do significado do encontro. Então, não é um download. O que vai gerar de doença, de alma, de vazio, de busca, porque quanto menos gente, mais necessidade eu tenho de alternância de frequências humanas, de pessoas. Porque eu tenho um mundo digital de tantas pessoas que eu preciso... É natural surubar depois disso, é natural swingar, é natural dizer, segura aqui que eu atendo ali. A gente faz trocas o dia inteiro. A gente suspende um vínculo, aciona um outro, chama alguém no particular. Meu Deus, é muita transação. A gente é treinado o dia inteiro para diversidade e nada para coisa alguma simples e focada e contínua. É uma interrupção total de ser. Então, o que eu estou dizendo aqui, para a maioria das pessoas, é cansativo, é subjetivo, elas não querem pensar, acham tudo estolice. Eu poderia falar o resto da manhã, porque tem tantas implicações do que vem, do que vai mudar no cérebro, do que vai mudar e fazer de sinapses neurais novas,
que vão superabilitar a gente em algumas outras áreas e vão atrofiar a gente em outras dimensões da vida, especialmente as humanas e as espiritualmente intuitivas. E vão cada vez mais nos deixar gostando dos iguais, de maneira virtualmente pagã, porque as redes sociais nos colocam num gostar dos iguais. É a vida que nos coloca na necessidade de aprendermos a amar o diferente. Porque o tempo e o espaço impõem o convívio com o diferente. A virtualidade deleta e simplesmente bloqueia. Então, o que vai surgir daí, só Deus sabe o que já está nascendo, as novas doenças que vêm, as angústias de ser, os desmaios que vão acontecer, muito desmaio. Quando o pânico crescer e for aumentando de todos os lados, o vazio se aprofundando, e nenhum chip podendo preencher o ser, e nenhuma diversidade virtual, hologrâmica, conseguindo completar o coração, e os homens começarem a desmaiar de terror pela angústia, não só do que sobrevirá ao mundo, mas do que sobrevirá aos humanos, à humanidade dos humanos. Isso vai gerar pânico horrível. E vai se cumprir o que diz o livro do Apocalipse. Naquele tempo, quando essa ferroada civilizatória, lá de Apocalipse, no capítulo 9, daquele ente que é escorpião, com gafanhoto, com cabelo de mulher, com cara de leão, com couraça de cavaleiros e preparados para peleja, aquele ente múltiplo que é uma síntese dos principais elementos civilizatórios da humanidade, poder, coroa na cabeça como da inteligência do homem, sensualidade feminina, do cabelo da mulher, a força militar expressa pelos cavalos, poder político descrito por essa vontade leonina de devorar, de possuir, de engolir. Enfim, são os principais agentes fenomenológicos do processo civilizatório humano. Quando eles atingirem a sua culminância, vai surgir nos homens ardente desejo de morrer. Ardente desejo de morrer. Mas a morte foge deles. Não vai ser fácil morrer. Já está ficando difícil morrer, né? Antigamente era fácil morrer. Qualquer um podia ter direito de morrer. Meu bisavô, por exemplo, chega, estava com 104 anos, não tinha perdido nenhum dente na boca. Enxergava bem, mas estava de saco cheio. Já tinha criado os filhos, tinha casado com 70, 75, só viveu 5 anos com a esposa, ela morreu, deixou ele com 2 filhos, ele os criou, os formou, e disse para mim, tá bom, estou cansado, vou ficar aqui esperando, quero não. Aí resolveu morrer igual índio, deitou numa rede, disse, olha, eu não quero mais comer nem beber, me deixa aqui tranquilo. Deixaram ele lá, ele ficou 45 dias morrendo, velho, morreu. Fosse hoje em dia, iria internar. Ia ser preso. Não vai morrer. Você ia ser preso. O Estado não tem nenhum compromisso com a vida humana, mas tem um compromisso diabólico com não deixar o cara morrer. O cara que quer. Quem quer viver não é ajudado. Agora, quem quer morrer não tem permissão. Vou te dizer, é um estado horroroso esse, da inteligência humana. Olha o estado do Estado. Do Estado. Então, vai se cumprir Apocalipse 9. Nossa, eu estava lendo aqui. É violento esse texto, né? Não, e agora, entendendo o que você está dizendo, como cabe? Deixa eu ler aqui. Lê aí, por favor. A partir de que verso? O primeiro mesmo? Pode ler, quando diz que eles foram desatados lá. Nossa. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra.
e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. Posso fazer um parênteses? Para mim essa é uma linguagem, assim, do ponto de vista arquetípico, de uma maravilha extraordinária. Esse poço do abismo tem uma equivalência imensa também com aquilo que no Velho Testamento se chamava de a medida da iniquidade. Só que no Velho Testamento a sensação que a gente dá é de uma construção para cima, uma medida que cai. Essa aí parece que é mais evoluída a linguagem, fala de uma medida para dentro. É um inconsciente coletivo abismal, que carrega uma caracterização de algo que está guardado e acumulado. É um depósito de todas as construções humanas exacerbadas, porque todas essas aí são construções da exacerbação humana que você lerá a seguir. É como se fizesse um caldo até que o caldo subisse uma fumaça lá de cima. Subisse, estoura, porque o diabo tem esse impedimento na terra. Ele não tem poder algum que não tenha que ser o poder que ele venha a utilizar daquilo que o homem dá a ele, como indivíduo, como comunidade e como processo civilizatório. Porque a terra não é dele, é nossa. Né? E ele depende ele come o pó da caminhada dos humanos. A serpente come essa poeira. Se serve dessa produção, que ela aumenta e devolve. O diabo come o pão que o humano amassou. Agora ele processa e devolve. E a gente engole a devolução superlativa e vamos nos piorando enquanto fortalecemos o diabo. O diabo recebe a sua força na terra decorrente da produção da poeira perversa do andar humano. Sim. Abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saía do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões na terra. Ou seja, em profusão, né, que eles são muito mais profusos. Também da fumaça, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens... É um híbrido, né? É um híbrido de tudo. Quer ver? Vai lá, gafanhoto, tem a sua simbolização forte no Velho Testamento. Escorpião, já tem escorpião. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Eu estou falando, é uma coisa horrível. Teu avô conseguiu, né? Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. A morte foge. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Olha aí. Na sua terceiro híbrido, né? Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. Isso. E o seu rosto era como rosto de homem. Então, se tem poder, busca de poder e inteligência humana. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, sensualidade. Então, todos os elementos que fizeram a história girar. A história humana é a história da inteligência surtada de busca de poder, que se militariza e que é compulsionada em muitas das suas conquistas, não só pelo desejo de poder, mas também pelo desejo da posse masculina da mulher. Isso alimentou reis e a história inteira até aqui. Está diminuído um pouquinho agora, de 40 para cá, 35 anos, 40 anos para cá, mas o resto da história humana foi toda movida a Cleópatras. Mas e aí? E os seus dentes como dentes de leão.
tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Eu não consigo deixar de pensar nesse... E você vê o conjunto todo da coisa leonina, felina, dessa predatoriedade que está presente na gente, o conjunto dessa predatoriedade, que aí o João faz isso se tornar algo forte, como uma multidão de entes resfolegantes saindo para a peleja, quando o espírito dessa angústia de violência, de morte, de guerra se universalizar por inteiro. E aí? E aí que vem essa parte que você falou que chega a dar uma agonia na gente, dói. E tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. Porque é um tempo limitado, né? Graças a Deus, é um inferno com limites. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo. Cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Apolion, que quer dizer destruição. O primeiro ali passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 anos. Mas cumpre-se essa existencialidade miserável descrita pelo Kierkegaard, que é aquela de que quando a pior coisa que o homem conhece na existência é a morte, então ele quer viver. Mas quando a pior coisa que o indivíduo conhece na existência é a vida, nessa hora ele quer morrer. Mas diz o Apocalipse, a morte, porém, foge dele. Ele sente ardente desejo de morrer e não consegue se matar. O que eu vejo crescendo na alma humana é essa vontade suicida que não se realiza nunca. E que mantém todo mundo com uma ardente vontade de morrer, mas sem o poder da execução. O que vai fazendo com que o indivíduo seja um suicida com um mínimo de autopreservação. Que não tem nenhum caráter para se matar. Como seu avô, que teve o caráter que não quer mais viver. Fica quieto lá. Então, mas vão vivendo as angústias de um suicida sem a decisão do suicida. Ou seja, com uma introjeção de espírito suicida. Vivendo a morte. Vivendo e respirando a angústia do morrer. É uma das coisas que eu sei que está crescendo, vai crescer e vai ficar imensa no planeta. Isso é insuportável. Que angústia. Angustiante. Só de a minha mulher virou para mim e falou assim, leva o celular. Eu falei, de jeito nenhum. Eu quero ter um encontro sem celular. Sem ninguém me aborrecendo, não levo o celular para canto nenhum, Caio. Eu vou lá para Anjo do Gilmar no sexta-feira e o celular fica em casa. Ninguém vai me Hoje é dia, né? Hoje é dia. De deixar o celular em casa e ir lá para a reunião. Meu Deus do céu. Eu quero isso aqui. Então, peguem tudo isso aí que está no caldo da agonia pulsante na alma humana, agreguem todos os fenômenos que a gente vê em volta de interrupção do modo como os seres humanos foram seres humanos uns para os outros durante esse processo civilizatório inteiro com todos os seus pecados, e vejam como isso foi subitamente alterado, e da subteza dessa alteração vão surgir coisas que, se a vida já era complexíssima antes na interioridade humana, imagina o complexismo impensável que não está ganhando agora, com todas essas alternativas, essas influências, essas fragmentações, e esse pouso do homem quase que como um alienígena, que essas novas gerações estão caindo assim num mundo totalmente outro. Eu às vezes vejo, conversando com gerações mais novas, eu menciono coisas de bobagens que aconteceram há 40 anos atrás, eles não têm a menor ideia. De como era. Nada, leva um susto. E fica olhando pra gente, feito a gente fosse um ET, né? E porque até mesmo os pais, não existem mais pais para ensinar a história
daquela viagem, olha, isso aqui um dia era assim, já foi assim, já foi assim. Fazer voltar atrás, ter a gênesis das coisas. Isso é uma delícia. Mas não fazem. Então todo mundo acha que Adão nasceu com um iPhone, mandando um torpedo para Eva. É verdade. Isso é uma loucura, assim, né? Então, Caim não curtiu Abel no Facebook, começou um problema. Em família. Não curtiu. A maçã era um vírus, um download que ele fez. Vem me ver TV. O canal é você.